Então, pensando na cultura, toda esta fase turbulenta, a cultura da organização, a ética, a moral e toda a cultura que a organização em si criou é fundamental para esse contexto. O que é que pode me dizer da importância da cultura nesse contexto difícil que as organizações estão vivendo? A cultura ela é construída sobre sucessos. Sucessos consecutivos geram nossa forma de fazer, que é ensinada para as próximas gerações. Assim nasce uma cultura. Experiências coletivas de sucesso que criam uma forma de pensar, de vestir, de falar e de fazer que é passada para as novas gerações. Então, toda cultura ela é por si uma consolidação de uma experiência de sucesso, mas também uma estagnação para as próximas necessidades. Então, quando o ambiente Covid vem desorganizar o modus operandi, não só pelo home office, mas também porque os mercados mudaram, a liquidez mudou, investimentos mudaram, as bolsas despencaram, depois explodiram de subir. Então, toda essa turbulência, essa volatilidade dos mercados desafia os modelos culturais anteriores. Então, o desafio que a gente tem agora é como eu consigo ler a cultura da minha organização e ver qual é o 2.0 dela, qual é o próximo passo da nossa cultura. Por exemplo, eu falei agora para você que uma tendência das organizações, com um modelo mais antigo de pensamento, mais tradicional, é verticalização, onde um líder decide, a equipe obedece. Um líder pensa, a equipe faz. Esse processo ele é mais frequente, por exemplo, nas indústrias de base, siderurgia, indústria naval, construção civil, onde tem risco de segurança operacional, óleo e gás, né? Risco de segurança operacional, então a regra e a verticalidade é muito forte. Entretanto, a gente trabalha com indústrias assim e vemos que quanto maior a verticalização, maior o medo do ambiente, também maior o cinismo do ambiente. Nós temos duas pesquisas, Cristina, que nós fazemos nas organizações que nos dão respostas diferentes. Uma pesquisa, essa online, eu consigo analisar qual é o nível de estresse e risco de acidente que um colaborador tem. Uma pesquisa muito interessante, um trabalho com um algoritmo muito poderoso que me mostra qual é o risco de acidente de um colaborador e se eu conseguir mapear o chefe dele, a equipe, o líder dele e a equipe toda, eu posso ver se esse líder é causa também de pressão sobre esse colaborador. É um trabalho muito interessante que ajuda a entender e separar. Aqui na Ternium, que é uma siderúrgica argentina, que aqui no Brasil é a planta mais nova do Brasil de siderurgia, nós reduzimos em 87% acidentes de causa comportamental num grande bloco que é o Iron Making da Ternium e agora esse programa está indo para toda a Ternium no mundo. Essa é uma linha de pesquisa importante porque eu boto a mão no pulso da minha equipe e entendo o que está acontecendo. A outra pesquisa, que ela está ligada mais à cultura, eu consigo enxergar, Cristina, qual é o nível de maturidade moral das subunidades de uma organização. Esse é um ponto muito interessante. Maturidade moral é um estudo de Harvard que tem uma análise de que ponto o indivíduo toma decisões. Pelo seu interesse pessoal, pelo interesse do seu subgrupo ou interesse da organização. Quando eu consigo mapear de onde vem a tomar a decisão de um grupo, eu sei se esse grupo está fazendo aquilo que é bom para a empresa, pessoa jurídica, ou bom para o seu quarter, para o seu bônus, para manter o seu emprego, que é a sua pessoa física. E ao analisar a maturidade moral, eu vou tentar entender por que as pessoas agem assim. Por exemplo, numa indústria que tem muita ameaça de demissão em cada acidente, os colaboradores escondem os quase acidentes. Eles não registram quase acidente, que é obrigatório registrar. Incidente ou quase acidente é obrigatório registrar. Porque numa análise de um incidente, eu posso prevenir um próximo acidente. Mas quando eu não registro, eu faço um voo cego e eu vou ter um acidente fatal, que vem do nada. Mas não é do nada. Os acidentes não foram registrados antes. Então, quando eu entendo que aquele colaborador que ganha o salário mais baixo da organização, ele está omitindo, está escondendo que teve um incidente, por que ele faz isso? Pelo medo de ser mandado embora, pelo medo de uma repreensão. Então, ele aumenta o cinismo como forma de sobreviver. Ao analisar essas dinâmicas organizacionais, eu posso ver o quanto que a direção C-level impacta na operação. O quanto que uma direção tomada num gabinete
pode matar a gente lá na frente, diante de um alto-forno, diante de uma máquina, porque não se percebe o efeito da voz do liderança lá na operação. Então, quando eu pesquiso a operação e mostro para a C-Level, para o presidente, para os VPs, ele ficou muito surpreso de imaginar o que acontece com a operação, porque ele falou, por exemplo, um presidente de uma siderúrgica, não posso falar o nome, ele disse que queria uma resposta rápida quando houvesse um acidente, uma parada de máquina. Imagina, uma empresa gigante, cada vez que tiver um acidente, parada de máquina, o presidente quer saber. Então, lá na operação, lá para o operador de ponta, supervisor na ponta, veio a ideia de que o presidente queria uma análise em 2 horas. Sabe o que significa isso? Ter um acidente, uma parada de máquina, e o cara lá, o supervisor, tem que mandar para o presidente uma análise em 2 horas, sem entender o que aconteceu direito? Ele vai entrar no campo de risco, numa área perigosa, uma área de grande potencial de acidente, com a cabeça preocupada com o presidente. Claro. Eu falei com o presidente isso, que apareceu na pesquisa isso, como um fator de aumentar o estresse e acidente. O presidente me falou assim, mas eu nunca falei isso. Eu só queria um relatório para mim. Não chegava para mim o relatório. Mas quando a mensagem vai chegando lá na ponta, ele vai distorcendo. Torcendo, é incrível, 2 horas. Um outro elemento que apareceu na pesquisa é o gerente geral ia falar com o diretor numa reunião sobre algum problema. Aí ele levava o gerente, ele levava o supervisor e o coordenador. Pegava um avião, ia todo mundo para a sede da empresa para explicar. Mas por que levava 3 pessoas? E se perguntarem uma coisa que eu não sei. Então a empresa pagava 4 passagens, uma coisa que podia ser feita por vídeo, 4 passagens, hospedagem, para que lá o bonitão do diretor escutasse o porquê. Sabe o que aconteceu? De onde que veio isso, Cristina? Numa reunião, o gerente falou de um acidente no joelho de um operador. Aí o diretor perguntou, joelho direito ou joelho esquerdo? Ele falou, não sei. Aí o diretor falou assim, você não está preparado para a reunião? Não me venha aqui sem saber tudo. Com essa experiência de humilhação, de assédio moral, passou a criar uma gigantesca busca de dados para a reunião com o diretor. De onde sai essa busca de dados? Tirando os gerentes, coordenadores da operação, para atender o PowerPoint do diretor, que talvez possa perguntar qual o joelho que está machucado. Então, as decisões de C-Level, diretores, impactam a operação de muitas maneiras, só que não sabem disso. Porque quem vai falar para o diretor que está jogando dinheiro fora? Que aquela pergunta dele é uma pergunta tola, que não agrega valor para a empresa, pelo contrário, gera um medo para baixo, gera um custo gigantesco para baixo. Você tem que mostrar isso com muita pesquisa, com muito fundamento, com muita lucidez, porque é um exame laboratorial que a gente faz. Não é uma crítica. Olha, o que você faz aqui tem esse impacto de custo. Sabe quanto HH nós analisamos disso aqui? Era em torno de R$180 mil por ano gasto na preparação da reunião mensal com o diretor, com HH dos participantes. R$180 mil para ter uma reunião por mês. Sabe quanto aço tem que fazer para ter de lucro R$180 mil? Era muito dinheiro. Era muito aço. Então, quando eu começo a mostrar o custo em aço, o cara entende que aquele pedido dele é irracional para a empresa. É bom para ele, mas ruim para a empresa. Aqui há um ditado que diz que quase tudo é culpa da cultura, né? Uma cultura de uma empresa realmente faz com que haja, muitas vezes, coisas inimagináveis, né? Uma má cultura é terrível dentro de uma organização. Portanto, eu acho que esse é um tema muito, muito interessante que a gente poderia voltar numa próxima oportunidade a falar muito só da cultura das organizações. Muito importante. Para mim é um tema brilhante, fundamental, porque tudo sai da cultura, né? Não vale a pena trabalhar os retalhos da organização se não tivermos uma cultura sólida que sustente tudo aquilo que vai trabalhar. Bom, esse é um ponto, Cristina. Se eu não mapear como é que está desenhada a cultura real da organização, não é a que está na parede. Missão, função, valor. É sempre a mais bonita. Da parede é bonita. Muito bonita. Como é que eu chamo de A Vida Como Ela É? Um autor brasileiro chamado Nelson Rodrigues, que falava umas coisas muito duras. Então, se eu não souber como é que é a vida real na organização, esse processo ele não faz efeito. Agora, por que os presidentes, diretores me ouvem? Porque eu não vou falar eu acho. Vou mostrar 900 informações de um assunto, 3.000 de outro. Eu vou fazer com pesquisa uma consolidação de dados, uma triangulação de pesquisas
são duas quantitativas e uma qualitativa, nós juntamos dados e mostramos a triangulação de uma maneira que fica inegável. Não é opinião de um consultor. É uma análise de pesquisadores que vão a campo e trazem imagens, vídeos. Nós usamos Lego para fazer pesquisa. E boneco. E cada vez mais as áreas, principalmente os recursos humanos, têm que trabalhar com dados, né? Já não dá para dizer eu acho. Ou eu acho já não faz parte da cultura dos recursos humanos e nem de uma empresa, né? Temos cada vez mais dados para analisar. Um dos pesquisadores, ele é especialista em sustentabilidade. Então, ele sabe fazer uma análise de perda de tempo, perda oculta, sabe? Perda oculta, do tempo, de material. Então, ele faz tudo em planilha de viabilidade técnica e financeira. Então, toda análise que a gente faz também tem uma análise financeira do impacto daquilo. Então, quando a gente mostra para cima a perda, o impacto, o sofrimento, por que impacta o clima também? Porque pesquisa de clima não tem esse impacto na direção. O cara olha para aqui e fala, vou fazer uma melhoria aqui, eu melhoro a máquina de café, sabe? Tem umas superficialidades em cima de pesquisa de clima. Mas quando ele vê que ele está pressionando e ele pode matar alguém lá na ponta, ele presta atenção e muda coisas. Então, para influenciar a cultura, é muito importante entender qual é o xadrez da organização. Quem são as pessoas que vão com você comprar essa briga? E se não tiver aqui um C-level comprando essa briga, não adianta. Eu não faço isso, porque seria pregar... Se não vier de cima, não vai lá. O patrocínio de um presidente, de um vice-presidente, um diretor, esse processo ele não funciona. Mas quando uma diretoria faz um trabalho como esse e muda o jogo, o resultado é muito rápido. E quando o resultado é rápido, as outras também pedem isso. Esse é outro ponto que eu falo com RHs. Não façam tudo para todos. Escolha os melhores diretores, os melhores gestores e façam só para os melhores, para quem não precisa. Trabalhe com os melhores. Trabalhe com as pessoas mais interessadas, porque elas vão aproveitar o material, vão usar mais, vão render mais, e aí as outras áreas, por ciúme, por competição, exigem de vocês também o trabalho. Quando eu faço para todo mundo, eu falo, não posso, não gostei, eu achei que o coffee break foi ruim, o professor não falou assim, eu já vi eu quando é melhor em Harvard. Então temos um monte de mimados hoje das organizações, que nós RH queremos esses mimados, né? Gente acostumada com eu quero hotel tal, eu quero, sabe, um foco totalmente no seu interesse, não no interesse da organização. Então, temos aí um excesso de conteúdo e uma baixa muito grande de aproveitamento. O xadrez, não. Eu vou dar para a pessoa, meu avô era da roça, do interior, e falava assim, primeiro nós damos o que eles querem, depois o que eles precisam. Ou seja, eu vou dar para a pessoa uma coisa que ela entendeu e gostou, mas depois alguma coisa que ela vai precisar avançar, vai precisar crescer, precisar evoluir. Então, essa dinâmica é muito psicológica, é muito, diria, psiquiátrica, porque tem uma base de neurociência para fazer isso. Tem uma estratégia para fazer isso. Não é aleatório o processo. É muito intencional e para cada organização o xadrez é diferente. Não funciona de uma siderurgia para uma TIM, que é telecomunicações. Não dá. A linguagem é diferente. Eu trabalho com a L'Oréal, eu vou trabalhar com o estaleiro. É muito diferente uma coisa da outra, a linguagem. Eu nem posso falar que eu trabalhei no estaleiro na L'Oréal e vice-versa, porque parece que você não entende o nosso negócio. É porque a cultura tem que servir o negócio da organização e as pessoas da organização. Né? Exatamente. Se não servir aquela, não serve. Se vem de outra para aquela, realmente não encaixa.